Meus irmãos, é com muita alegria no meu coração que aqui estou celebrando com os irmãos esta alvorada da ressurreição. Por isso que Jesus acordou da sepultura antes de o sol despertar. E eu quero começar essa reflexão lembrando de Antônio Vieira, estas palavras proferidas no ano de 1600 da nossa era, dos seus sermões de Vieira. Ele deve ter parentesco com o pastor José Vieira Rocha, não é? Porque a família Vieira veio cedo para o Brasil. E o Vieira veio para o Brasil com 8 ou 9 anos. Aqui estudou e se tornou um grande líder. Ele escreve o seguinte: quem mais ama, mais madruga. Assim o fez nesta manhã o divino amante, Cristo, continuando os desvelos do seu amor. E assim o devemos nós fazer todos os dias. Nós queremos lembrar ainda, meus irmãos, essa palavra de Vieira. O amor é um espírito sempre inquieto. E quem aquieta muito, sinal é que ama pouco. Vejam o que Jesus fez. Quem espera pela manhã as estrelas são vagarosas, os galos mudos, as horas eternas, a noite não acaba de acabar. E por isso, como dizia, quem mais ama, mais madruga. Madrugaram hoje todas as Marias a ungir a sepultura, na sepultura o sagrado corpo. Diz adiante, aos outros apóstolos apareceu o Senhor no mesmo dia de hoje, e só a Tomé daqui a 8 dias. E por quê? Porque Tomé tardou 8 dias em vir, e alguns nem 8 dias depois se juntam ao povo de Deus. E assim como Cristo tarda mais para quem mais tarda, assim madruga mais para quem mais madruga. O Senhor está aqui, o Senhor está conosco. Os irmãos têm certeza que o Cristo ressuscitado está conosco? Digam amém. Amém. O Senhor está conosco. Eu quero pensar num tema que eu abordei há muitos anos, na primeira igreja batista em São Paulo. E esse tema é o divino jardineiro. Irmão Secomande devia estar lá. Arnaldo Secomande, ministro de música da primeira igreja batista de Vila Pompeia. Meus irmãos, em João 20, de 1 a 18, nós lemos estas palavras que serão reproduzidas pelos nossos irmãos que acordaram também, porque amam a Jesus, acordaram cedo e aqui se encontram. Vejam só o que diz esta passagem do Evangelho. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Onde abundou o pecado, a graça. Diga-o, Maria Madalena, de que Jesus expulsou espíritos, ela que tivera uma vida de pecado, mas o Senhor a resgatou, e porque muito foi perdoada, muito amou, e porque muito amou, madrugou. Madrugou para ir ao sepulcro. Interessante o que o texto vai dizendo. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, João, humildemente não menciona o seu próprio nome,
a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. Pedro era mais velho, a idade faz a gente correr menos e mais devagar. E correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Raboni, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, porque ela ia agarrar-se aos pés do Senhor, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos. A primeira missionária cristã é Maria Madalena. Vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e relatou as coisas que ele lhe dissera. Ficamos aqui. Existem, meus irmãos, na Bíblia, mais de 50 referências a jardineiros. Porém, no Novo Testamento, só aparece uma vez a que lemos aqui em nosso texto. Embora o termo não signifique só o que cuida do jardim, mas o que o vigia, que é responsável pelo jardim. De fato, a história humana começou num jardim. E a primeira atividade humana foi a do jardineiro, ou do lavrador. A experiência de que dá conta João ocorreu no domingo, logo após a morte de Jesus, na sexta-feira, entre 3 e 6 horas da manhã, a 4ª vigília da noite. A primeira era de meia-noite às 3, a segunda de 3 às 6, e a terceira, aliás, de 6 em diante, de 3 em diante. Então, ali, provavelmente, às 6 da manhã, era a 4ª vigília da noite. A primeira, para corrigir, era das 18 a 21, porque o dia começava às 18 horas.
a segunda de 21 à meia-noite, a terceira de 0h às 3 e a quarta das 3 às 6 da manhã. Na quarta vigília, lá estava Maria Madalena. Quem mais ama, mais madruga. Jesus, que mais ama, madrugou para ressurgir. Maria Madalena, que mais amou, madrugou porque mais amava. Assim, Madalena, que fora curada, libertada, perdoada por Jesus, vai bem cedo ao jardim onde fora Jesus sepultado, e lá vê Jesus, e o confunde com o jardineiro, com o hortelão. A palavra grega é keporos, e pode ser traduzida como aquele que toma conta de um jardim ou pomar. Vejamos algumas verdades preciosas nesta passagem bíblica que acabamos de ler. Primeiro, Maria não reconheceu o divino jardineiro, porque seus olhos estavam cheios de lágrimas. As lágrimas podem levar-nos a buscar o Senhor, mas podem impedir-nos de enxergá-lo. Ela estava ali. A sua mente estava turbada pela aflição. Seu olhar estava voltado para o lugar errado, o túmulo vazio, porque ela estava a olhar para a própria sombra, pois suas costas estavam voltadas para o sol que nascia, o sol da justiça. O divino jardineiro estava atuante, entretanto. Ele ama o seu jardim. Aliás, dizia Isaías, no capítulo 53, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus plantou um jardim, nós somos suas plantas. Ele cuida de nós, cuida de cada um de nós. Ele procura tirar todas as ervas daninhas do seu jardim. Ele conhece todas as plantas do seu jardim ou do seu pomar e chama-as pelo nome. Eu fico vendo pessoas que gostam de flores, que parece que chamam cada flor pelo nome. E parece que a flor responde com mais beleza ainda. A minha esposa é assim. O presente que ela gosta mais de receber neste mundo são flores. Por isso, eu sou um bem-aventurado. Já pensaram se fossem roupas? Se fossem joias? Joias caras, não bijuteria. Já pensaram se fossem coisas assim? Mas não flores. Eu dou flores a ela no aniversário. Eu dou flores a ela no aniversário de namoro. Eu dou a ela flores no aniversário de casamento. Eu dou flores a ela no dia de Natal. Eu dou flores a ela sempre. Porque ela, os seus olhos verdes brilham. Ah, fico imaginando os olhos de Jesus ao contemplar-nos. Minhas plantas, minhas flores, despertaram cedo para louvar. Despertaram cedo para vir à casa do Senhor, porque eles amam. E quem mais ama, mais madruga. Acordei às 4h, 4h15, para ser preciso hoje, dormi 00:15. Mas como foi bom acordar. Evidente, as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Eu ia descer às 4h15, aliás 5h15, para me encontrar com o irmão Pedro e a irmã Jail lá embaixo. Só que entro no elevador e ele sobe para o 10º andar. Para o 15º, já descobri o que era. Falta energia, automaticamente o elevador vai ao 15º andar. Chamo outro elevador, não sobe por falta de energia. Eu tive de descer 10 andares. Quando cheguei do 8º para o 9º andar, 8º para o 9º, a luz do corredor não acendeu. Eu tropecei, caí. Foi uma dificuldade levantar-me. Me arrastei pelo chão. De terno, como estou. Eu sou pastor antigo. Gosto de pregar de terno.
E agora, como eu vou me levantar? A idade tem seus limites. Eu tive de ir escorregando a escada para descer 2 degraus e aí me segurar do corrimão e me levantar. Mas com dor na perna. E desci os 10 andares. Em alguns anos é que eu tropecei. Sentindo dor, cheguei lá embaixo, imaginando que está todo sujo. Mas, felizmente, a zeladoria do meu prédio é muito cuidadosa. Não fiquei sujo. Talvez vocês vejam, mulher vê tudo. Mas eu não sei. Deus me permitiu chegar lá embaixo, mesmo devagarinho, e pegar o carro do irmão Pedro. E a gente veio para a igreja. Cheguei com dor na perna, mas, gente, o coração alegre. Eu subi, eu fui para o elevador cantando, Cristo já ressuscitou. Esse é o dia que mais me alegro do ano. É o dia comemorativo da ressurreição. Mais alegre para mim. Por isso que eu gosto da alvorada da ressurreição. E eu gosto que acordem comigo e que celebrem comigo de madrugada o Senhor vivo. Muito obrigado a vocês do coro. E Deus abençoe vocês que vieram aqui. Inclusive gente que não é da igreja, mas que veio. Eu convidei. E haverá gente, a síndica do meu prédio deve vir hoje à noite. Vai ouvir a cantata. Eu espero que ela tenha a oportunidade de conhecer pessoalmente a Cristo. Ela me disse uma coisa, pastor, depois que contratamos crentes evangélicos para o prédio, a paz é nosso prédio. Coisa boa. O Senhor é uma bênção para mim, pastor. O Senhor é meu mentor espiritual. Das horas de aflição, porque ser síndico é terrível. É pior do que ser prefeito, do que ser governador, ser presidente. Porque o prefeito, o governador, o presidente, tem seus secretários. Tem muita gente paga para ajudar. O síndico não. Quando muito tem, é livre de pagar o condomínio. Mas como reclamam. Quiseram criar até um sitezinho, aliás, um grupo, para conversar entre eles, para fazer fofoca. E me convidaram, eu digo, não. Se eu tiver alguma coisa a dizer, eu falo pessoalmente. Falo à síndica e falo a vocês. Não aceito, não. Não gosto de fofoca. Por isso ninguém vem falar mal de pessoas a mim, porque eu ouço, mas eu dou um desconto. E às vezes desconto grande. Alguns 50%, outros 70%, alguns até 80%. Eu fico com 20%. Não é? Mas ainda há algum elemento para refletir. Mas, meu Deus, que bom estar aqui. Eu podia ter quebrado a cabeça, machucado, ter ido para o hospital, não estaria aqui, mas Deus me permitiu estar aqui e pregando em pé. Eu pensei de ter de pregar sentado. Mas não, estou pregando em pé, bem lépido. Ah, meus irmãos, Jesus trabalha. Jesus levantou aquela planta que caiu. Jesus sustentou aquele galho caído. O Senhor o fez abençoar, pôs no vaso para abençoar. Eu dou graças ao Senhor. Ele, Jesus, trabalha no seu jardim, no seu pomar, chama cada um pelo nome, Maria, Pedro, João, Tomé, Zaqueu, e na entonação que manda o seu amor. Ele trabalha em seu jardim, limpa, aduba, poda, conserta os galhos quebrados, ilumina. No caso, em referência, transforma as lágrimas de Maria em alegria, fazendo-as orvalho a regar o seu jardim. Vai e diz aos meus discípulos, meus irmãos, orvalho da fé, aduba e limpa a fé e o amor de Pedro e João, e poda a incredulidade de Tomé, ao dizer-lhe, põe aqui a tua mão. Eu vou pregar sobre Tomé hoje à noite, mas não vou pregar sobre dúvida de Tomé, vou pregar sobre a certeza de Tomé.
Vou falar de 7 certezas de Tomé, para que saiamos daqui com as mesmas certezas e abençoemos a nossa família, o mundo de nossos relacionamentos. Ele conserta os galhos quebrados pela tristeza, os filhos de Cleófas. Ele faz o jardim belo e viçoso, jardim à moda inglesa, com vários matizes e muitos perfumes. Sim, o divino jardineiro continua a atuar em nossos dias. Nossas vidas são plantas. Talvez você esteja murchinho, você seja triste com alguma perda material, perda imaterial, perda de um filho, perda de um casamento, perda de um amor. Mas Jesus vem para levantá-lo, para levantá-la, para confortá-lo, para confortá-la nesse dia. Sim, o divino jardineiro trabalha, ele alimenta, ele limpa, ele ordena, ele escora, ele apara, ele toca, ele rega, e as suas mãos, como acontece com as mãos de quem gosta de flores, parece que as tornam mais belas. Ele quer fazer novo Éden. Somos o jardim do divino jardineiro. Cada qual produz o perfume, o aroma de Cristo. Cada qual produz a beleza, beleza que encante, beleza que produza conforto àqueles que estão tristes. Abramos nossos olhos para ver o divino jardineiro. Sejamos submissos ao trabalho de suas mãos. Se ele cortar algo que está mais em nossa vida, como parte do jardim, não choremos, celebremos prolepticamente, por antecipação, a beleza que será a nossa vida. Amém? Deus nos abençoe.